Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu queria convidá-los para participarem da festa julina das crianças da evangelização infantil, né? As estrelinhas de Jesus. Vai ser no sábado, dia 6 de julho, às 14 horas, tá bom? Todos que quiserem vir serão muito bem-vindos. Agora nós vamos, então, ter o prazer de ouvir o nosso irmão Renato Oliveira, do Centro Espírita Amor e Caridade, que vai nos brindar com a palestra sobre o livre-arbítrio. Nós vamos então fazer a prece de início e passar a palavra para ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Seu Renato. Uma boa noite a todos. Estou vindo ao Centro Espírita a serviço do Mestre pela primeira vez e é com muita alegria que fui convidado para que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito de doutrina espírita, não é mesmo? Eu trabalho com o livro espírita já há quase 20 anos, né? Sou editor de livros e durante esse período a gente entra em contato com a literatura espírita, a gente entra em contato com uma série de escritores espíritas e a gente vai aprendendo um pouquinho. É claro que quando a gente fala de doutrina espírita, nem todos os autores são encarnados, né? Então, uma editora espírita trabalha com escritores que, na sua grande maioria, são desencarnados. Então, faz parte do universo do meu trabalho esse contato com autores, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Na escolha do tema, para que a gente pudesse conversar hoje, sempre eu me lembro de entrar em contato com o livro que é o marco do Espiritismo no mundo, que é o Livro dos Espíritos. Então, se a gente observar logo na abertura do Livro dos Espíritos, vamos verificar que está escrito no topo do livro, está escrito assim: Filosofia Espiritualista. Então, a doutrina espírita já registra na obra que dá início ao Espiritismo no mundo a ideia de que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Partindo desse princípio, um dos aspectos da doutrina espírita é a filosofia, o outro aspecto é a religião e o outro aspecto é a ciência. Então, todas as vezes em que a gente está falando de doutrina espírita, a gente tem a possibilidade de refletir sobre o assunto filosoficamente, religiosamente e cientificamente. O tema de hoje que eu escolhi é o tema livre-arbítrio, que está presente em O Livro dos Espíritos. E essa palavra composta, livre-arbítrio, está contida no Livro dos Espíritos em um capítulo que fala sobre a lei de liberdade. Então, quando nós pensamos em livre-arbítrio, nós também podemos pensar em liberdade.
Portanto, a partir da ideia da liberdade, se por uma orientação dos espíritos todos nós temos o chamado livre-arbítrio, significa que nós temos liberdade. Então vamos refletir um pouco a respeito desta liberdade, da liberdade que o Criador nos concedeu. Vamos refletir sobre os limites da liberdade, vamos refletir sobre o que é em si a liberdade e se nós realmente exercemos a liberdade e como funciona na nossa vida essa questão do livre-arbítrio. Então, uma das questões que Kardec faz aos espíritos é o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Ou seja, nós temos liberdade para agir, liberdade plena? A resposta é: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, ou seja, de construir, da ação. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Vejam bem, porque os espíritos colocaram que sem o livre-arbítrio nós seríamos uma máquina. Refletindo sobre isso, o que me ocorreu? Me ocorreu que um pressuposto absoluto, que já é revelado pela espiritualidade, é que Deus é amor. Se Deus é amor, então, quando os espíritos dizem, não sois uma máquina, significa que eu sou livre. E se Deus é amor, e eu não sou uma máquina, significa que eu não fui programado. Porque se fôssemos máquinas, nós teríamos uma programação, e essa programação definida pelo Criador iria o quê? Impedir que tivéssemos liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de refletir. Portanto, na ideia de Deus amor, a gente pode pensar o seguinte, agora fazendo um exercício de reflexão. Deus deseja e quer que nós o amemos como Criador, como nosso Pai. Mas como Ele é amor, Ele possibilitou a ideia de que nós podemos ir por uma porta diferente dessa que seja o amor. Porque senão seríamos máquinas. Deus nos criou e abriu uma porta e disse, existe uma saída. Mas eu não sou obrigado a amá-lo. Você não é obrigado a me amar. Porque se você fosse obrigado a me amar, você seria uma máquina. E eu não criei máquinas. Eu criei pessoas livres. Inclusive para me amar. Porque o amor, ele só existe quando ele é livre. Sem a liberdade, sem o livre-arbítrio, não é um amor verdadeiro. Então, Deus não quer esse amor obrigatório, não quer o amor de uma máquina. Ele quer que o amor venha de forma espontânea. Por isso, Ele nos deu a liberdade. Para quê? Inclusive para amá-lo. Então, Deus abriu a porta e disse, vá, siga a sua vida. Mas eu não sou obrigado? Não, você não é obrigado a me amar. Porque senão você seria uma máquina. E nós não somos máquinas. E aí então, inicia-se o processo da vida. Pergunta Kardec: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Respondem os espíritos: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Tem uma palavra-chave aí, que é desenvolve. Então os espíritos dizem o seguinte, que a nossa liberdade, ela se desenvolve.
Como assim se desenvolve? Implica na ideia de que, à medida em que nos elevamos espiritualmente, à medida em que evoluímos enquanto espíritos, a nossa liberdade é ampliada. O nosso livre-arbítrio se amplia. Ele não é estático. Os espíritos deixam claro, a sua liberdade se desenvolve. Então, quanto mais você aprende, quanto mais você passa pela vida, pelas dificuldades ou pelos acertos, você vai se construindo. E à medida em que você vai se construindo, a sua liberdade vai se ampliando. Então nós não temos inicialmente o chamado livre-arbítrio desde a infância. Vamos imaginar uma criança. A liberdade dela é proporcional à capacidade intelectual dela. À medida em que ela cresce, ela vai ampliando o conhecimento e vai se tornando o quê? Mais livre. Por isso, há uma relação direta entre evolução e liberdade. Vou agora dar um outro exemplo que a gente sempre acompanha na literatura espírita. Muitas vezes nós nos perguntamos, será que nós podemos, quando vamos reencarnar, quando vamos voltar para a carne, para o corpo físico, escolhermos as nossas provas, escolhermos a nossa vida, escolhermos com quem a gente vai conviver, escolhermos a nossa família? Aí os espíritos respondem, depende do grau de evolução do espírito. O que ele está querendo dizer? Que quanto mais elevado o espírito, maior é a sua liberdade. Portanto, liberdade é sinônimo de desenvolvimento, de crescimento. Então a gente luta para ter liberdade. Nós a temos, mas ela é proporcional ao nosso grau de elevação, nosso grau de evolução espiritual. Quanto maior a elevação do espírito, maior é a sua liberdade. Por quê? Porque os espíritos mais elevados podem escolher a forma, o jeito e com quem eles irão conviver. Ou seja, eles possuem uma liberdade ampliada. Então há uma relação direta entre desenvolvimento do espírito e liberdade. Quanto menos nós sabemos, quanto menos nós nos esforçamos, quanto menos dificuldades passamos, muitas vezes, a nossa liberdade vai se limitando. Quanto mais a vida nos cobra e nos exige obstáculos e a gente vai os superando, a nossa liberdade vai se ampliando. Kardec pergunta, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Os espíritos dizem que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, eles podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Olha que palavra interessante aí, secundado. O que Kardec gostaria de saber? Será que quando a gente vem para esse mundo, quando a gente nasce aqui nesse mundo, a gente já não traz instintivamente uma série de comportamentos e a gente tem a tendência a repetir esses comportamentos? É possível. E aí há uma singularidade. Os espíritos dizem, quando você repete comportamentos viciosos, você é secundado por espíritos afins. Então, essa lei, essa máxima do Espiritismo que diz, pensar é atrair, todas as vezes em que nos encontramos nessa vida e repetimos comportamentos viciosos, nós atraímos para perto de nós espíritos com essas tendências viciosas.
Por isso que as pessoas muitas vezes dizem, nós dizemos, poxa, mas é tão difícil combater esse comportamento que eu gostaria de não tê-lo mais. Por quê? Porque os espíritos, é um termo até pesado, mas diz que eles farejam as nossas imperfeições e a partir daí eles se aproximam e dificultam a nossa mudança. Mas aí a espiritualidade diz o seguinte: lembrai-vos de que querer é poder. Então essa mudança de comportamento que nós queremos, e muitos deles nós trazemos de vidas anteriores, é necessário o quê? Um desejo de mudança, chamada força, uma vontade, um querer para fazer essa mudança. Dentro da ideia de mudança, dentro da ideia de liberdade, porque a gente pensa assim: se eu sou livre, eu sou mais feliz. Se eu sou livre, eu posso colocar em prática aquilo que é um desejo meu para eu encontrar a felicidade, a alegria. Então eu vou juntar para o nosso raciocínio aqui uma ideia que aí entra na área científica da doutrina espírita, que a gente chama de contrastes. A neurociência, que é uma área do conhecimento que estuda o nosso cérebro, a neurociência percebeu o seguinte: percebeu que nós, seres humanos, temos as nossas emoções vinculadas ao que eles chamam de contrastes. O que são contrastes? Contrastes são referências que o cérebro tem e a partir daí desencadeia sentimentos em nós. Para ficar mais claro, somente uma pessoa que experienciou a tristeza sabe o que é alegria. Somente uma pessoa que já sentiu a dor sabe o que é não sentir dor. E isto é o cérebro que diz. Porque, segundo a neurociência, ninguém consegue ser feliz o tempo integral, o tempo inteiro, porque o cérebro não está preparado para ser feliz o tempo todo. O nosso cérebro precisa do contraste. Eu até lembrei de uma frase de um compositor chamado Taiguara. Quem escuta música aí, o Henrique deve lembrar do Taiguara, anos 70, anos 80. O Taiguara tem uma letra de uma música que diz assim: quem não soube a sombra, não sabe a luz. Então o nosso cérebro, ele funciona através de contrastes. As pessoas dizem assim: poxa, agora que você dá valor àquilo que você perdeu, isso pode acontecer. Por quê? Porque você não tinha o contraste. Você não experimentou a dor, você não sabe o que é o sofrimento, então o cérebro não entende o que é a alegria. Mas para alguém que sofre, quando tem alegria, na hora o cérebro percebe. Fala: opa, é o contraste, vamos dar valor a isso. Então perceba que até o nosso sistema nervoso, ele é preparado dessa forma. Ninguém consegue ficar feliz o tempo todo, porque o cérebro não está preparado para isso. Então o contraste, ele é importante para o bom funcionamento, para um cérebro saudável. Quem não soube a sombra, não sabe a luz, como diz Taiguara. Ainda sobre a questão do livre-arbítrio, existe uma ideia de que doação de órgãos, o espírito que anima a matéria, ou seja, é tudo do espírito. Essa questão do livre-arbítrio relacionado ao nosso corpo físico, ela é importante porque nós temos hoje a possibilidade, através da medicina, da doação de órgãos. E muita gente, às vezes, por N motivos, se recusa a ser doador. E muita gente pensa: poxa vida, será que os órgãos, eles influenciam no nosso comportamento? Será que a minha maneira de agir, de se
comportar? Será que ela é influenciada por algum órgão do corpo? E o Espiritismo nos mostra que quem anima o corpo é o espírito, não é o contrário. Não é o corpo que anima o nosso espírito. Há uma ideia relacionada à questão da doação de órgãos e de que forma o corpo pode influenciar o espírito. Existe alguma forma? O que vocês acham? Vocês acham que de repente o corpo físico pode influenciar o espírito de alguma maneira? O que vocês acham? Sim? De que modo você acha que pode? A matéria do mente, né, o corpo do mente, provavelmente vai influenciar o espírito, a capricha, Certo, ou seja, uma emoção pode ser gerada pela dor. Então aí você está falando num ponto que é um ponto que vai ao encontro da ideia de Kardec sobre de que forma o corpo pode influenciar o espírito. Sabe de que forma? Vai ao encontro dessa sua colocação. O corpo é um limitador do espírito. O corpo inibe o nosso espírito. A manifestação do espírito não se dá plenamente porque o corpo impede que isto seja feito. Se estamos doentes, nosso espírito ainda tem mais dificuldade para expandir e mostrar realmente a sua potencialidade. E existe uma ideia sobre isso, que vai ao encontro disso que você falou. Qual é o seu nome? Bárbara. Que é o seguinte: muito antes de Allan Kardec codificar o Espiritismo, 400, 500 anos antes de Cristo, os filósofos, Platão e anteriormente a Platão, Sócrates, que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução da obra, dizem o seguinte: que o corpo influencia quando limita a atuação do espírito. E Sócrates diz o seguinte: enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nele, chama nessa corrupção, que é o corpo, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras, de doenças, podemos colocar, de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados, nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Então, muito antes de Jesus, muito antes de Kardec, Sócrates, depois veio Platão, já percebiam isso que a Bárbara falou. Poxa vida, mas o meu corpo está doente, isso me afeta, o meu espírito não consegue se manifestar plenamente, isso está me prendendo, isso está me afetando. Na ideia de Sócrates, o corpo impede de conhecer o que ele chama de a verdade, que ele diz que só conhecerei depois da morte, ou seja, eu irei para o plano dos espíritos, onde eu não terei mais o quê? O corpo físico. Então o corpo interfere no espírito à medida em que ele limita a manifestação do nosso espírito. Aqui, logo após o término do ponto de livre-arbítrio, inicia-se no Livro dos Espíritos um tópico chamado de fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio?
Então, se a gente for pensar na relação entre livre-arbítrio e aquilo que é a sua oposição, que é o determinismo, Kardec pergunta: será que nós estamos com a vida inteira determinada? Ou será que nós temos a possibilidade da mudança? Vou dar um exemplo aqui. Se você pensa assim: olha, se não for a minha hora, então eu estou tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser. Não chegou a minha hora, então eu vou atravessar o centro de Bauru ali, na Duque de Caxias, às 6 horas da tarde. Não importa se o sinal está verde ou vermelho, eu simplesmente vou fechar meus olhos e atravessar. Se não for a minha hora, nada vai acontecer. O que vocês acham? O que pode acontecer com essa pessoa? Vai ser atropelado, não vai? Ou seja, esse livre-arbítrio, inicialmente colocado na criação por Deus, a inteligência suprema, ele está nos entregando a liberdade. Você é livre para agir. Portanto, se você fizer isso, você corre o risco do quê? De ser atropelado. Poxa vida, mas eu fui antes da hora? Foi. Foi porque você usou o seu livre-arbítrio para se prejudicar. Por isso que a ideia entre livre-arbítrio e o seu opositor, que é o determinismo, é uma ideia que vive rondando a nossa mente. Oi? É uma linha tênue. Se está tudo determinado, eu posso atravessar agora e sem olhar para o sinal, que nada vai me acontecer. Mas a gente vai aprofundando na reflexão. Eu vou usar aqui, falar sobre um estudo que foi feito. A neurociência realizou um estudo fora do Brasil, nos Estados Unidos, para falar sobre livre-arbítrio e determinismo. E como que fizeram esse teste? Fizeram o seguinte: separaram 2 grupos. Vamos imaginar que sejam 2 grupos aqui, os 2 módulos de cadeiras. Para o primeiro grupo, foi entregue um texto em que o texto, ele indica, ele provoca, ele estimula você a pensar que tudo na sua vida já está determinado. E você vai ler esse texto. Para o outro grupo, o texto diz o seguinte: você tem o livre-arbítrio. Você é senhor do seu destino. Você tem a capacidade de definir como, quando e por que conduzir a sua vida. Entregaram esses textos diferentes e disseram o seguinte: agora nós vamos fazer uma prova em cima do texto que vocês leram. Só que na frente de vocês tem um botão que vocês podem colar para saber qual é a resposta certa. Então está em dúvida, aperta o botão aí. Se quiser colar, o ideal seria que não colasse. Muito bem. Foi feito um questionário, os 2 grupos responderam. E qual foi a conclusão? Em primeiro lugar, o grupo que estava com o texto, vocês aqui, que leram, que tudo está determinado, foi o grupo que mais colou. O outro grupo que leu um texto dizendo: vocês possuem o livre-arbítrio, a vida está no comando de vocês, quase ninguém colou. Conclusão da neurociência: pensar, imaginar, acreditar que eu tenho a capacidade sobre a minha própria vida, me torna mais honesto. Continuaram a pesquisa e foram percebendo que o grupo em que o texto diz que tudo está determinado são menos empáticos, têm menos empatias e são mais intolerantes em relação à sociedade e a comportamentos na sociedade. Tem o grupo do determinismo tem a ideia de punição muito maior do que o grupo que lê um texto dizendo que possui o livre-arbítrio.
Então, a conclusão, depois de um estudo de vários testes, é a seguinte: somente o fato de você acreditar que você tem o livre-arbítrio torna você uma pessoa mais saudável na convivência social. O fato de você acreditar, o fato de você imaginar, não, a vida está sob meu controle. Essas pessoas demonstraram, através de questionários, uma tolerância, uma empatia, uma capacidade de convivência muito mais amistosa e muito mais civilizada do que o grupo que leu que está tudo determinado. É como se os dois questionários e as duas leituras fossem um de desesperança e o outro de esperança. Independentemente da conclusão se há ou não livre-arbítrio. Então, todas as vezes em que nós acreditamos em algo, o nosso comportamento se transforma. Então, aí é a união da ciência com a doutrina espírita. Falando sobre livre-arbítrio, essa semana eu estava lendo um texto de Chico Xavier e fiz questão de trazer aqui para vocês. O tema livre-arbítrio, ou seja, a escolha que nós fazemos para a nossa vida, para os nossos comportamentos, nós temos o poder. E havia uma história em que Chico Xavier foi procurado por um amigo. Esse amigo, de nome Jerônimo Mendonça, Jerônimo nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 1939, desencarnou em 1989. E ele passou mais de 30 anos sem mexer uma parte do corpo, não mexia nem o pescoço, ele ficava sobre uma cama. E os 20 anos que restavam de vida dele, ele estava cego. E ele realizava palestras por todo o Brasil, nessa condição. Tinha uma cama feita para ele, especial para ele, ele fazia palestra deitado, com o microfone, ele não mexia nem o pescoço. Tanto que ele dizia que o sonho dele, o maior sonho da vida dele, era poder virar de lado na cama. Esse era o maior sonho dele. Então, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele estava internado e estava com uma hemorragia muito grave, através das vias urinárias. E aí o médico disse: olha, eu não sei mais como estancar esse sangue, provavelmente ele vai morrer. Mas doutor, ele gostaria muito de visitar um amigo antes de morrer. Que amigo? É o Chico Xavier, é um amigo dele, os dois meninos. E falou: olha, se ele for de carro, ele vai falecer e vai morrer durante a viagem. Teria que ser de avião. E aí conseguiram um avião para levar Jerônimo Mendonça até a presença de Chico Xavier. Chegando lá em Uberaba, procurou Chico, chegou lá, foi coberto por um lençol branco. O lençol já estava todo vermelho. Ele chegou no local, cadê o Chico Xavier? O Chico saiu. Chico ia fazer as visitas que ele fazia no final de semana, levando alimento, bons para os mais simples, para os amigos, né? E com os amigos, e Chico fazia essa caminhada de sábado à tarde. Passou um tempinho, chegou o Chico. Quando o Chico olhou para ele, falou: gente, olha só, o lençol de Jerônimo Mendonça, vermelho de sangue. Chico disse assim: olha só quem está aqui, o meu amigo Jerônimo, parecendo uma rosa vermelha. Olha só, gente, vamos fazer o seguinte, ó, vamos um de cada vez, vamos dar um beijo no rosto do Jerônimo, mas devagar para não despetalar as rosas. E aí um por um ia lá e dava um beijinho no rosto do Jerônimo, e aí o último foi o Chico. Aí o Chico falou assim: meu amigo, o que está acontecendo? Aí ele foi explicando para o Chico. Aí o Chico colocou a mão sobre o abdômen de Jerônimo Mendonça, aplicando-lhe um passe magnético,
e estancou a hemorragia. E disse para Jerônimo: Jerônimo, você vai fazer a palestra hoje aqui para a gente. Eu, nesse estado, sim, você vai fazer a palestra hoje aqui para nós. Aí ele disse assim: mas Chico, a minha vida está por um fio. Nesse instante, o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, chega no ouvido de Chico e fala assim: Chico, diga para ele que o trabalho engrossa o fio. Então seria bom que ele fizesse a palestra. E aí Jerônimo fez a palestra. Quando acabou, Chico disse para ele: sabe por que você estava com essa hemorragia? Ele falou: não, por causa do seu pessimismo. Chico chamou de coitadismo. Você, ai, coitadinho do Jerônimo, ai, coitadinho de mim. Essa sua vibração negativa foi crescendo, 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 e gerou uma hemorragia física. Então, a partir de hoje, se entregue à vida, ao trabalho, seja mais alegre, seja mais positivo. Isso, Jerônimo tinha 20 anos, Jerônimo viveu até os 50. E a partir daí, Jerônimo Mendonça se transformou depois desse episódio. Já era uma pessoa alegre, foi mantendo a alegria, ampliando. E uma vez, Jerônimo estava na sua residência e chegou uma pessoa e disse: olha, eu gostaria muito de conversar com o Jerônimo. Ah, é? Espera só um instantinho que ele vai receber você. E escutava de longe as gargalhadas. Falei: mas esse aí que é o Jerônimo que vai me atender? Com essas gargalhadas altas assim? Ah, ele é assim mesmo. Aí ele se dirigiu até o Jerônimo. O Jerônimo estava cercado por algumas pessoas. Aí Jerônimo pediu para o pessoal se afastar um pouco, que ele ia conversar com aquele senhor. Aí esse senhor chegou no quarto de Jerônimo, Jerônimo deitado, porque não se mexia. O sonho da vida dele era poder se virar de lado na cama. E aí esse senhor disse: Jerônimo, eu preciso lhe contar a minha história. Ele fala: conte, meu amigo, o que aconteceu? Eu era um homem muito rico, muito rico. E eu passei a escritura dos meus bens, da minha fazenda, uma fazenda absurdamente grande, e outros bens, e eu fui vender para realizar negócios. Passei a escritura para uma pessoa, só que toda a documentação que ele me entregou, as duplicatas, notas promissórias da época, eram falsas. Resultado, eu perdi tudo. E o meu advogado disse que, como eu passei a escritura, dificilmente eu vou pegar de volta. Aí o Jerônimo falou: você está brincando? É isso que aconteceu. Aí Jerônimo disse: poxa vida, então vamos fazer o seguinte. Jerônimo falou: imagine você que essa pessoa que enganou você, que comprou a sua fazenda e não pagou, e que você transferiu para ela, que se ela te procurasse hoje e dissesse o seguinte: eu proponho a você a devolução da fazenda, mas em troca eu quero um olho seu. Aí o senhor falou: que isso? Um olho? Você está falando sério? Não, o olho foi demais. Um braço, eu devolvo a fazenda, mas eu quero um braço seu. O que é isso? Aí Jerônimo disse: você é rico, você é milionário. Deus nos proporcionou uma riqueza que a gente às vezes se esquece. E aí esse senhor fez o quê? Ficou calado. Diante disso, o que ele ia dizer? Foi embora e se tornou um colaborador de Jerônimo Mendonça, ajudando Jerônimo a partir daí, e percebeu a riqueza que ele tinha. É claro que Jerônimo foi ao extremo, mas foi uma forma de demonstrar de onde vem a riqueza, uma forma para demonstrar qual era a verdadeira riqueza. E o próprio Jerônimo Mendonça, tem uma foto dele aí,
deitado, né? Ele ficou nessa posição aí mais de 30 anos. E quando ele era jovem, o apelido dele era Tarzan, porque ele ia ao cinema e assistia muito aos filmes de Tarzan. E muito pobre, a família muito simples, 1,90 m de altura. E eu gostaria de colocar aqui uma frase de Jerônimo que diz o seguinte, para falar sobre a dificuldade, as nossas, e que a gente é livre, mesmo na dificuldade, para escolher. A dificuldade está apenas puxando para fora as forças que estão dormentes em você. Quando você julga que está no fim da linha, mas não desiste de seguir adiante, Deus abre novas estradas em seu caminho. Quando você se move no trabalho da superação das dificuldades, Deus move a alavanca do progresso em sua vida. E agora vou passar para vocês uma mensagem dele, que na verdade é uma prece, que diz assim: muito obrigado, Senhor, pela beleza e esplendor do sol, pelo poema das flores, pela sinfonia dos pássaros, pelo alegre sorriso das crianças, pela experiência do ancião, pelo vigor do jovem. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que me abriga, pela escola que me instrui, pelo trabalho honrado de cada dia, pela dor que me educa, pelo amor que me alimenta a alma, pela esperança de um amanhã melhor, pela solidão que me ensina a te procurar no próximo e pelas imperfeições que ainda trago comigo. Senhor, ensina-me a ter paciência, sem jamais me acomodar com as sugestões do desânimo e com a mentira do cansaço. E muito obrigado pela eternidade da vida e pela certeza de que um dia estarei mais perto do teu coração para mais amar e viver. Então, a ideia de livre-arbítrio, a ideia de que temos a liberdade, a ideia da riqueza que nós possuímos, são alguns elementos para a gente agrupar, para a gente levar adiante a ideia de que a vida é para ser vivida. A ideia de Jerônimo Mendonça e a vida dele é um exemplo de como a gente pode enfrentar as dificuldades, porque a gente é livre para enfrentar as dificuldades da forma como acharmos melhor. Então, é melhor enfrentarmos com alegria. Jerônimo Mendonça é esse exemplo. Exemplo de fé, exemplo de esperança. Então, que a gente possa pegar um pouquinho desse exemplo de 30 anos sem poder se mexer numa cama, 20 anos sem poder enxergar, e mesmo assim se mantendo alegre, se mantendo confiante. É difícil, a gente pode imaginar o quanto é, mas é um exemplo que a gente pode se espelhar. Ok? Bom, então era isso que eu tinha hoje de reflexão para trazer para vocês. Eu espero que de alguma forma a ideia do livre-arbítrio possa mexer um pouco, né, dentro da nossa cabeça, para a gente entender que a liberdade ela está relacionada ao nosso desenvolvimento. À medida em que a gente amplia o nosso conhecimento, à medida em que a gente vai se elevando, a nossa liberdade é ampliada. Mesmo no caso de Jerônimo Mendonça, com as limitações físicas, ele escolheu ser feliz daquele jeito. Ele escolheu aquela forma de viver. Então, eu acho que é um exemplo para a gente tentar seguir. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham refletido um pouco sobre esse assunto
E que a ideia inicial não é trazer respostas, né? E sim trazer algumas indagações, para que a gente possa perguntar ainda mais, né? Para a espiritualidade, perguntar para os nossos amigos que nos cercam, perguntar para os livros, né? Como que a gente pode enfrentar esse nosso caminho. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Volte sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Eu deixei ligado, deixa, né? Nossa. Acho que fica ligado, será? O Henrique, tá saindo aí? Agora sim. Agora sim. Nós só temos a agradecer o nosso irmão, né? Excelente palestra, viu? Obrigado. E nós queremos que ele volte sempre, não é? Para enriquecer aqui o nosso cabedal, porque quanto mais a gente conhece, né? Mais a gente pode usar o nosso livre-arbítrio, né? E o Senhor nos ajudou muito hoje, né? Agora a gente vai passar para os passes. Estão todos convidados a tomar o passe magnético e desejamos a todos uma boa noite e um feliz dia da manhã.